A Bolsa de Valores registrou o 7º pregão seguido de alta nessa semana. Já o dólar voltou a cair e fechou o dia com o menor valor de 2023. Mas o que isso significa para a nossa economia e investimentos? Quem explica para a gente é o economista Cássio Souza. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Liara. Prazer aqui conversar com vocês sobre isso. Muitas oportunidades, né? Dólar em queda. Para quem consome aí produtos que dependem disso na indústria, no comércio, é um grande alívio. E isso impacta diretamente também nos investimentos. Então, a parte de juros caindo, fundos imobiliários também uma boa alternativa. Então, tem muita coisa interessante para a gente discutir. Então, é o momento para fazer investimentos? Concordo totalmente. É uma boa oportunidade para a gente sair da poupança, que hoje rende 0,5% ao mês. E se a gente fizer simples mudança, por exemplo, para o Tesouro Selic, a gente vai receber mais de 1% ao mês. Então, eu dobro a minha rentabilidade só numa simples decisão, com o mesmo patamar de risco, com altíssima liquidez. E aí, para quem é um pouco mais agressivo e busca investimentos alternativos, os fundos imobiliários, para quem quer, inclusive, receber renda todos os meses, pode ser uma boa opção. Fala pra gente, existem alguns investimentos que são mais indicados nesse contexto? Quais são eles? Existe e depende muito do perfil do investidor. A gente precisa entender, primeiro, se a gente está disposto a correr esse risco, porque muita gente não suporta perder R$10. Então, para esse tipo de pessoas que está nos assistindo, é melhor permanecer na renda fixa. E aí eu saio da poupança, por exemplo, passo para o Tesouro Selic, dobro a minha rentabilidade todos os meses e não corro risco de oscilações. Para quem já está mais acostumado, já tem uma reserva de emergência guardada para alguns meses, aí esse investidor pode optar por fundos imobiliários. Hoje eu acredito que essa de fato é uma boa alternativa. A gente deve conseguir aí entre 0,9% e 1% ao mês líquido de imposto de renda. E tem muitos fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial, ou seja, como se eu estivesse comprando uma nota de R$100, hoje valendo, por exemplo, R$80. Então ela está mais desvalorizada. Então realmente é um momento bastante interessante para fazer esse movimento. Como planejar para começar a fazer um investimento financeiro? Primeiro, a reserva de emergência. Não dá para a gente partir para os investimentos sem antes garantir que a gente tem ali uma reserva. Se tiver uma situação médica, se eu precisar fazer uma viagem, se eu precisar pagar alguma situação realmente inesperada, eu tenho de onde tirar. E esse recurso ele precisa estar na renda fixa, seja ele na poupança, ou seja ele no Tesouro Selic. E aí depois disso, e aí eu diria que mais ou menos de 3 a 6 meses, de todas as despesas mensais que a gente tem, esse é o mínimo para estar na reserva de emergência. A partir daí, a gente pode se aventurar e fazer os investimentos em outras classes, fundos imobiliários, ações, commodities, gado, fazenda, dá para fazer uma infinidade de investimentos, mas primeiro eu preciso realmente garantir a minha reserva de emergência. Quando a gente fala sobre queda do dólar e alta da bolsa, parece algo muito distante da vida, da realidade das pessoas. O que isso significa para a senhora que vai ao supermercado, para o senhor que está abastecendo o carro? O que isso significa na nossa vida? Quando o dólar está em queda, isso significa que a gente tem uma entrada de recursos muito grande no país. Significa que os investidores estrangeiros estão sentindo que o país está atrativo. Então, por isso que o dólar cai de maneira mais drástica. Isso impacta numa série de itens que a gente consome no dia a dia. Combustível tem uma variação ao dólar, o trigo, que acaba impactando, por exemplo, no pão que a gente come todos os dias. Então, tem uma cesta de diferentes produtos que está muito atrelada a dólar. Então, quando a gente tem essas variações, como a gente teve agora mais recente, isso para o consumidor acaba favorecendo muito. E acaba sobrando um pouco mais de dinheiro no final do mês, que a gente pode, obviamente, utilizar para fazer os bons investimentos também. É isso, Cássio. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bons investimentos a todos.